Muitos de nós já vimos outras pessoas fazendo escolhas ruins, valorizando a autoridade de outras coisas e não considerando o que diz a palavra de Deus. Por que a escolha da autoridade é algo tão crítico que poderíamos dizer que é a questão mais fundamental da vida? Será que nós já decidimos qual será essa autoridade final em nossas vidas? Nós já colocamos o Senhor Jesus como autoridade máxima em tudo aquilo que fazemos? Uma questão fundamental para nós está acima de todas as outras coisas. O que terá autoridade final nas nossas vidas, afinal de contas? Quais fontes nos ajudarão a determinar os nossos valores? Serão os nossos pais, os nossos cônjuges, talvez nossa escola, faculdade ou os livros que lemos, os filmes ou programas de televisão que assistimos ou as músicas que ouvimos? Deus nos permite que tomemos a decisão. Ele nos deu a inteligência e a consciência como forma de tomarmos decisões sábias. Vemos que a maioria de nossas opções se resume a três coisas diferentes. Primeiro, ouvirmos a voz do nosso eu. Ou, como muitas músicas ou filmes ensinam, ouvir a voz do nosso coração. Podemos depender do nosso instinto para nos dizer o que devemos ou não fazermos, mas há um enorme problema nisso. Estudos após estudos revelam que nossas percepções são muito, mas muito mais propensas a estarem erradas do que certas. Na verdade, às vezes, mentimos para nós mesmos. O versículo de hoje nos diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, da seguinte forma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Entendemos que a Bíblia apresenta o nosso coração como a central de quem somos. Todas as emoções e pensamentos estão ligados ao coração. Coração e mente são praticamente a mesma coisa na palavra de Deus. O salmista nos diz que guardou a palavra do Senhor no coração para não pecar. Aí está um excelente exemplo, onde vemos que a mente e o coração se confundem em um nível mais profundo e espiritual. Podemos então entender, nesse versículo lido, que a mente humana, como o coração, são as partes do homem mais enganosas de todas as coisas que existem. São incuráveis. Ninguém pode entender o quão enganoso são tanto o coração como a mente dos homens. Em segundo lugar, podemos errar ao ouvirmos o que o mundo diz. Muitos dependem do que as outras pessoas pensam para determinar os seus valores. O problema é que o mundo de hoje quase sempre valoriza as coisas erradas. Por exemplo, o mundo enfatiza a beleza sobre o caráter, ou nos diz para buscarmos o que nos faz sentir bem, ou ainda nos declara que quem tem mais posses é aquele que vence. Somos bombardeados com esses valores mundanos através de todos os tipos de mídia, tanto que é fácil começarmos a pensar que Deus nos colocou neste planeta para levarmos vantagem, nos sentirmos bem ou conseguirmos as coisas. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Em terceiro lugar, podemos ver que pessoas elas seguem sua vida acatando o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é objetiva e verdadeira, ao contrário de nossas próprias percepções ou as opiniões do mundo. A palavra de Deus diz, no capítulo de João 8, de versículos 31 a 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois de hoje falarmos sobre essas escolhas,
devemos nos decidir onde procuraremos determinar nossos valores hoje em dia. Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Qual desses valores nós escolheremos para ser a autoridade final em nossa vida? O nosso eu? Ouviremos o mundo ou permaneceremos na palavra do Senhor Jesus? Quem terá a autoridade final sobre nossas vidas?